Como fazer um gráfico de velocímetro aqui no Excel que consegue mostrar cada uma das categorias, péssimo, ruim, médio, bom e ótimo, mostrar aqui este velocímetro e a legenda aqui na parte da direita. Também conseguimos configurar um título para o nosso gráfico e aqui embaixo as cores, para que você saiba o que cada cor representa. E a partir do nome que você selecionar aqui em cima, dá para ver que o velocímetro vai sendo automaticamente ajustado dentro de uma categoria conforme aí o seu valor. E o legal é que você pode usar qualquer tipo de planilha diferente. Você pode usar planilha de compras, vendas, estoque, logística, RH, manutenção. O importante é você ter uma planilha com informações. E aí você consegue criar essas métricas, péssimo, ruim, regular, enfim, para cada uma das categorias que você tem, clicar nessa listinha, selecionar a informação que você quer e dessa forma o gráfico vai ser automaticamente atualizado para você. Para que possamos fazer um gráfico de velocímetro aqui no Excel, é muito importante que a gente tenha uma planilha com informações no Excel para poder transformar essas informações no gráfico. Se você quiser baixar essa planilha de grátis, é só você clicar na descrição. Mas você pode utilizar qualquer tipo de planilha diferente. Aqui eu tenho vendedores e o valor que cada vendedor vendeu. E aí eu só gostaria de poder ter uma métrica e verificar através do velocímetro se está bom, se está ruim, enfim, simples assim. A partir dessas informações, pessoal, é muito importante a gente fazer algumas configurações para que o gráfico de velocímetro funcione da maneira correta. E essas configurações seriam: então aqui na direita, ó, eu vou escrever em qualquer célula velocímetro. E aqui a gente vai colocar as configurações iniciais para que seja possível fazer aquela divisão do velocímetro, sabe? A parte inicial, a parte média, boa, ótima, enfim, fazer essas subdivisões. Primeiro a gente começa com o valor mínimo. O mínimo vai ser o mínimo possível do valor que pode acontecer na sua base de dados. Ah, como assim, professor? Não entendi. O valor mínimo possível que pode acontecer aqui é o quê? É R$0. A pessoa que não vendeu nada. É 0. Pode ser valor negativo? Pode, mas no meu caso não é possível. O mínimo que pode acontecer no meu caso é 0, tá bom? E aí você verifica qual que é a sua situação. O meu é 0, Enter. E agora eu vou colocar assim, ó. Qual que é o valor máximo? Ah, o valor máximo que pode acontecer aqui? Eu não sei bem qual é o valor máximo, porque vai que o valor máximo seja 1 milhão. Eu não sei, não dá para eu prever isso, né? Mas dando uma analisada aqui, ó, nos valores que eu tenho, eu acho que o máximo vai ser 50 mil. Então eu vou colocar aqui, ó, 50 mil. Enter. Além dessas duas informações iniciais, a gente precisa de mais algumas, que seriam as categorias agora, a distribuição das coisas. Então aqui eu posso ter péssimo. Além do péssimo, eu posso ter ruim, regular ou médio, bom e ótimo. É muito importante, pessoal, que essas configurações, médio, ruim, regular, bom, ótimo e etc, 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 independente de quantas categorias você coloque, que o total dessas categorias seja exatamente igual ao máximo. O que eu quero dizer com isso? Se o meu máximo é 50 mil, todos os números que eu colocar aqui tem que dar na soma 50 mil também, beleza? Muito importante isso daqui. Eu vou considerar que o meu péssimo é 10 mil, ou seja, naquele marcador do nosso gráfico, o péssimo vem até 10 mil. Eu posso colocar de 10 em 10, ó, 10 mil, 20, 30, 40 e 50. Aí fica aí essas marcações. O ruim eu vou colocar 10 mil também, e assim por diante, até chegar no ótimo. Se eu somar esses valores, ó, igual soma, 2 cliques, 1, 2, Enter, 50 mil, certo? 50 mil, é isso aí. Bateu de forma correta. Além dessas configurações, a gente precisa de mais uma configuração, que agora é o ponteiro, que vai ser o indicador da onde que o valor que a gente selecionou está. Então, exemplo, eu aqui estou vendo as vendas do José Lopes. Eu quero que esse 29.012 seja marcado certinho lá no gráfico, pelo nosso ponteiro. Então é justamente isso que o ponteiro vai fazer. Então aqui no ponteiro, eu vou até escrever, ó, ponteiro, Enter. O ponteiro ele vai ter o valor, o ponteiro e o final. Bom, isso daqui são apenas descrições, legendas que eu coloquei, mas você pode colocar o nome que você quiser. O importante é o seguinte, vamos começar pelo ponteiro. O ponteiro, pessoal, você vai colocar um número, e dependendo do número que você vai colocar aqui, é a espessura do ponteiro. Digamos, você coloca um número bem pequenininho, o ponteiro fica fininho. Aí você coloca um número maior, o ponteiro vai ficar mais espesso, beleza? Então é justamente isso que, para isso que serve esse número aqui, para aumentar a espessura do ponteiro. Como eu já fiz, eu sei que neste caso aqui, o que fica bom é 1000. Esse valor aqui, ó, de cima, ele vai ser o valor que a gente selecionou. Exemplo, lembra que eu falei do José Lopes? Pois é. Então esse valor do José
iria aparecer aqui em cima. Mas aí como é que eu faço isso? Dá para fazer de várias maneiras diferentes. Uma maneira que eu acho que fica bem legal é criar uma lista no Excel. Então já vamos fazer isso agora. Eu vou criar e clicar aqui nessa célula, por exemplo. E então, dados, lá na direita, validação de dados. E então seleciono aqui, ao invés de qualquer valor, lista. E nessa setinha para cima eu clico. E seleciono todos os nomes que eu tenho. Clico na setinha para baixo e clico no OK. Agora toda vez que eu clicar nessa setinha, eu posso escolher um vendedor desta lista que eu criei. E a partir do nome do vendedor, eu quero que aqui retorne o valor. E para fazer isso a gente pode usar igual, procv, 2 cliques, 1, 2 para selecionar. O valor que eu procuro é o valor aqui do nome do vendedor, ponto e vírgula. Aonde que eu procuro? Dentro aqui da minha lista, ó, seleciono toda a lista, ponto e vírgula, número e índice da coluna. É a coluna que eu quero retornar. Aqui eu selecionei coluna 1 e coluna 2. Eu quero retornar a coluna 2, onde eu tenho os valores. Então eu coloco o número 2, ponto e vírgula. Eu quero correspondência exata, porque eu quero retornar exatamente o que eu procuro. 1, 2 e então Enter. Pronto, ó. Vou até colocar em dinheiro esse valor. Clico aqui em página inicial. Clico aqui em moeda. 10.079,81. Vamos ver se é isso mesmo? Rita Ribeiro. 10.079,81, tá certo. E se eu trocar aqui para outro nome? José Lopes. Aí ele troca aqui para o valor do José. 29.012,79 centavos. Agora esse cálculo final, pessoal, vai ser responsável por dizer aonde que o ponteiro vai se localizar. Tudo bem que tudo isso que a gente fez é importante para a localização do ponteiro, mas esse final é muito, muito importante. E esse valor final ele vai ser a soma de tudo que a gente colocou no velocímetro menos o valor menos o ponteiro. Beleza? Então vamos lá. Igual, soma, 2 cliques, 1, 2, de tudo que eu coloquei aqui, fecho parênteses, menos o valor, menos o ponteiro. Enter. Legal, é isso aí. Bom, esses valores aqui a gente não vai precisar ficar visualizando. Isso daqui vai ficar escondido. Podemos até mesmo colocar o gráfico em cima dessas informações. Agora que a gente já fez essas configurações, já dá para começar a montar o nosso gráfico de velocímetro. Deixa eu aproveitar e selecionar mínimo, máximo, péssimo e também os valores. E aí eu já vou fazer o gráfico. Inserir. E então aqui na direita eu seleciono o gráfico de pizza, porém vou pegar rosca. É isso aí, pessoal. Temos aqui um gráfico de rosca e dá para ver que essas informações aqui, ó, da esquerda correspondem aí ao nosso gráfico de velocímetro. Mas ele está deitado, né? Teria que rotacionar ele. Então, antes da gente rotacionar, deixa eu clicar aqui no título, Delete, clicar nas legendas, Delete. Agora eu vou clicar com o botão direito em cima de qualquer fatia e eu venho em Formatar série de dados. Aqui à direita vai abrir uma janela e ângulo da primeira fatia, eu vou aumentar esse ângulo até ela rotacionar, como você pode ver, ó, numa posição que fique boa para mim. Eu acredito que o ângulo que a gente vai usar aqui é 90 graus, beleza? 90. Olha lá, ficou certinho. Agora, pessoal, vou fazer o seguinte. Vou clicar apenas nessa fatia laranja, porque eu não quero visualizar ela. Venho na caixinha de cores, preenchimento, sem preenchimento. Pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu vou clicar na fatia cinza, depois na amarela, depois na azul e etc. E vou configurando conforme a minha necessidade, o meu gosto. Algo que que dá para fazer seria, deixa eu clicar fora do gráfico, clico dentro e sim, seleciono tudo, porém eu só vou remover as bordas, linha de preenchimento, borda sem linha, pronto. Outra coisa, eu vou clicar lá em cima nos efeitos e então sombra, vou colocar aqui uma sombra, só para ficar mais interessante. Porém, essa parte aqui de baixo, branca, eu vou clicar nela especificamente e vou remover a sombra dela. Sem sombra, pronto, aí sim. Agora eu clico no cinza e coloco, por exemplo, na caixinha de cores, preenchimento de gradiente, pode ser? E vou fazer aqui um gradiente vermelho. Mas, professor, não tem vermelho aqui dentro dessas opções. Não tem mesmo, né? Que pena. Mas eu posso fazer o seguinte. Esse laranja aqui, eu clico nele, ó, e coloco o vermelho. Pronto, ó, já tem o vermelho. Clico no segundo, ele pode ser um amarelo. Preenchimento de gradiente. Legal que já tem um amarelo aqui, ó. E assim por diante, tá bom, pessoal? Então eu vou configurar aqui essas cores, utilizando preenchimento de gradiente. E aí depois eu te mostro o resultado final. Como que ficou.
E aí você me diz aí também se o seu ficou legal, ficou bonito, enfim, você configura das cores que você quiser. Finalizei de fazer aqui os ajustes de cores, deixei vermelho, laranja, amarelo, verde e azul. Porém, como eu falei, você pode usar qualquer configuração de cor diferente que você quiser. Eu fiz tudo com aqueles gradientes mesmo, tá bom? O que eu vou fazer aqui então agora, pessoal, é o seguinte, vou colocar o ponteiro. Para fazer o ponteiro, eu vou clicar com o botão direito aqui no gráfico e então selecionar dados. À esquerda, eu coloco aqui, ó, adicionar. Posso até escrever o nome. Ponteiro. E aqui no valor da série, eu seleciono tudo que está aqui dentro, delete. Clico nessa setinha aqui para cima. E seleciono tudo que tem em valor, ponteiro e final. Setinha para baixo, ok e ok. Agora a gente pode ver que ficou um gráfico dentro do outro. Dois gráficos de rosca. Porém, esse gráfico que ficou para fora, que foi o que eu acabei de adicionar o ponteiro, dá para ver que ele tem um pequeno pontinho laranja. E justamente esse é o nosso ponteiro. Mas esse ponteiro ele precisa partir desde o centro até a posição dele. Você concorda? Para que a gente possa fazer isso, eu vou transformar esse gráfico por fora de rosca em gráfico de pizza. E para fazer isso, eu clico com o botão direito e então alterar tipo de gráfico. Aqui em combinação, eu vou deixar a série 1, que é o nosso gráfico convencional que a gente fez, como gráfico de rosca mesmo. Ó. Aqui no final, rosca, beleza. E o ponteiro, eu deixo ele como gráfico de pizza. Aqui, ó, pizza. Pronto, é isso aí, ó. Vai ficar meio estranho assim mesmo, mas daqui a pouco a gente configura. Ok. É isso aí, ó. Deu até a mexida, né, na posição aqui das coisas, enfim. Deixa eu clicar de novo nesse gráfico de rosca que a gente configurou, colorido. Botão direito, formatar série de dados. E aqui na direita, pessoal, novamente o ângulo da fatia, vamos colocar em 90. Enter, para ficar na posição correta. E esse gráfico aqui de pizza que está por trás, eu gostaria que ele ficasse na frente. Como é que eu faço isso? Botão direito no gráfico, selecionar dados. Tá vendo que o ponteiro está por baixo? Eu vou clicar nele e nessa setinha aqui para cima, eu clico. E agora o ponteiro ficou em cima do gráfico anterior. Ok. Opa, mas peraí, professor, não adiantou nada o que você fez, ó. Você colocou o gráfico do ponteiro em cima e mesmo assim ele ainda está por baixo. E aí, como é que a gente resolve então? Então vamos para o segundo método. Botão direito, alterar tipo de gráfico, de novo. Lá no final, combinação, pessoal. Tá vendo que tem esses eixos secundários aqui? Você vai ficar clicando, ó, de modo até você conseguir achar uma configuração. Olha lá, achei, ó, pronto. Então tá vendo que eu cliquei aqui, ó, no de baixo? E aí, beleza, depois você deixa esses dois aqui zerados, sem nada, tá bom? Mas você só vai clicar de modo a conseguir encontrar essa configuração aqui, ó, deixar o gráfico do ponteiro por cima. Ok. E é isso aí, pronto. Agora esse gráfico de pizza, eu vou clicar nele. E aqui na direita, eu vou na última opção, opções de série. E agora o ângulo da primeira fatia, você concorda que dá pra gente rotacionar o gráfico, né? Igual a gente aprendeu, ó. O gráfico ali ele vai rotacionando, como você tá vendo. Qual é a posição que eu vou deixar isso daqui? 270. Porque vai ficar exatamente, Enter, alinhado conforme o ponteiro. Como que eu sei disso? Porque essa linha está perfeitamente reta. E é aqui que é o zero do ponteiro. Beleza? O ponteiro, ó, ele começa aqui e vai até aqui. Então é assim que vai ficar o nosso ponteiro, certo? Então aqui está perfeitamente alinhado. Agora eu posso ir removendo os elementos que eu não quero ver. A única coisa que eu quero ver nesse caso é o ponteirinho laranja. Então já deixa eu aproveitar, como está tudo selecionado, ó. Cliquei fora, cliquei dentro. Já venho aqui na caixinha de cores. Borda sem linha. Agora eu clico na fatia grande, pode ser azul. Preenchimento sem preenchimento. Clico na fatia laranja. Preenchimento sem preenchimento. Agora eu clico aqui, ó, só no ponteirinho laranja. Tenta, opa, acho que não selecionou. Tá clicando aqui, ó, tá vendo? Então, peraí, vamos clicar nele. Beleza, aí selecionou aqui, ó. Clico nos efeitos, sombra, e coloco uma opção de sombra, para ficar mais fácil de ver. Venho aqui na caixinha de cores, preenchimento, posso colocar preenchimento sólido. E nesse caso, pessoal, vou colocar aqui uma cor escura, pode ser esse cinza. Deixa eu colocar uma borda, será que fica bom? Uma borda cinza também? Deixa eu aumentar aqui a espessura, vamos ver como é que vai ficar. Talvez 3. Eu acho que fica interessante, ó. Ponteirinho no 3. Dá pra gente visualizar com mais facilidade agora. E é isso aí, basicamente a gente finalizou o gráfico. É assim que ele vai ficar. Porém, é claro que ainda tem alguns ajustes que a gente pode fazer para melhorar ainda mais a nossa visualização desse gráfico. Como o ponteiro já está selecionado, eu venho aqui em cima em Design, e então adicionar elemento, rótulos de dados, texto explicativo. Pronto. Agora a gente vai ter aqui, ó, esse texto na parte superior aqui, ó, do nosso ponteiro, beleza? Você pode até clicar nesse texto e arrastar ele
e deixar onde você achar melhor. Eu acho que assim, na parte superior fica bem interessante. Porém, ele está mostrando aqui uma coisa estranha, max 1%. Eu não quero isso, eu quero que mostre esse valor aqui que eu selecionei, porque é o valor que corresponde ao ponteiro. Então, clicando nessa caixinha, eu venho aqui na direita, e então, ó, em opções de rótulo, eu vou selecionar opções de rótulo, e então eu vou selecionar aqui, ó, valor, porque eu consigo ver já esse 1000, não tem problema, aí eu tiro aqui, ó, porcentagem, nome da série, e é isso aí. Porém, o que 1000 tem a ver com esse valor aqui? Você lembra que 1000 era a configuração do ponteiro? Mas eu não quero isso, eu quero que esse valor mostre esse 1.012,79 centavos. Tá. Então, clicando nessa caixinha, já clicamos, certo? Não é para clicar dentro dela, para clicar aqui mesmo, ó, na borda. Aqui na barra de fórmulas, você vai colocar assim, ó, igual, e então clicar nessa célula onde você tem um valor. E aí você vai apertar o Enter. Pronto. Agora essa caixinha vai sempre mostrar este valor aqui de cima. Legal, é isso aí, configuramos. Além disso, pessoal, eu posso clicar aqui, ó, na sombra, no efeito, colocar uma sombra para essa caixinha, e também clicar na caixinha de cores, preenchimento, posso deixar uma cor que eu quiser, mas eu já vou pular para cá, ó, borda, linha preta. É isso aí. Posso fechar isso daqui e pronto. Agora a nossa legenda do ponteiro está configurada e sempre que a gente mudar aqui o nome, o nosso gráfico ali ele vai ser automaticamente atualizado, ó. E dá para ver que o ponteiro vai sendo alterado. Então é isso, a gente finalizou. Mas, professor, é só isso? Será que não dá para fazer um ajustezinho melhor? Tampar essas fórmulas do fundo, pegar essa listinha e colocar próximo do gráfico? Sim, a gente consegue fazer isso. Vamos começar então fazendo o seguinte. Eu vou clicar no meu gráfico, que a gente configurou, ó, e vou clicar aqui em cima em formatar, contorno, sem contorno, para a gente não ficar vendo essas linhas de fundo. Agora eu pego esse gráfico, coloco aqui em cima. Pronto. Agora dá até para clicar nessas bolinhas aqui do canto e arrastar para dentro, para diminuir um pouco o tamanho do gráfico, para deixar ele mais quadradinho, que é justamente o que a gente precisa. Esse gráfico não precisa ficar muito grande. Pronto, eu acho que tá bom dessa forma. Ou dá para aumentar bem mesmo, ó. É, dá para aumentar bem, enfim, fica legal. Aí, ó. Deixa eu jogar ele aqui um pouquinho para dentro. Acho que assim tá bom. E agora essa legenda que a gente seleciona o nome, eu posso clicar, colocá-la bem aqui em cima do gráfico, selecionar várias células, e então mesclar e centralizar, e aumentar bastante aqui o tamanho. Pronto. Aí uma vez que a gente clicar aqui em cima, na lista, o gráfico é automaticamente atualizado para a gente. Talvez você possa até deixar esse nome um pouquinho menor, ó. Seleciona até aqui, talvez, ó. Às vezes não tem necessidade de ficar tão grande assim, certo? Pronto. Clicou aqui em cima, selecionou o nome, ó. Automaticamente o gráfico aí vai ser atualizado para você, mostrando a informação desse vendedor e aonde ele se encontra aqui dentro do nosso velocímetro. E agora, só para a gente poder fechar com chave de ouro, duas últimas configurações que eu gostaria de fazer aqui são colocar um título para esse gráfico e também alguma legenda. O título eu vou clicar aqui em cima em inserir, formas, vou pegar um retângulo e vou dimensionar esse retângulo dentro aqui do meu gráfico. Ó. Pode ser nessa parte aqui de baixo, por exemplo. 2 aqui dentro e vou escrever gráfico de faturamento. Seleciono tudo que eu escrevi, posso colocar uma fonte diferente, aumentar um pouquinho, centralizar as informações e colocar a fonte numa cor mais escura, por exemplo. E a forma de formato, pessoal, eu não quero deixar azul. Então eu tiro o contorno, sem contorno, e o preenchimento eu também removo, para deixar ele transparente. Olha que interessante que ficou. Só que aí eu não sei o que representa o vermelho, o laranja, o amarelo, enfim. Representam aquelas métricas. Péssimo, regular, ruim, bom, enfim. Mas como é que eu posso fazer então para criar uma legenda para esse gráfico? Eu vou te ensinar um truque que é muito interessante. Você vai escrever novamente aquelas métricas, certo? Ou se você tiver com preguiça e não quiser escrever, deixa eu arrastar esse gráfico um pouquinho, ó. Copio e colo aqui do lado. Pronto. Agora a gente já pode devolver o gráfico aqui para o lugar dele. É isso aí. Péssimo, pessoal, ele vai ter que cor. Eu vou clicar aqui na caixinha de cor e vou colocar vermelho, porque o péssimo é vermelho. O ruim é laranja. Da onde que eu estou tirando essas ideias? Ué, do próprio gráfico, tá bom? Eu só estou colorindo aqui do lado. Agora que você fez todo esse padrão aqui de cores, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse ruim, colocar ele aqui do lado, pegar esse regular, colocar ele aqui do lado, e assim por diante, né? Selecione e coloque. E quando a gente colocar um do lado do outro, a gente vai ter essa configuração. Agora eu vou clicar, ó, na coluna do vermelho, e então eu vou apertar aqui no meu teclado a tecla Ctrl, ó, tecla Ctrl, tá bom? Tecla Ctrl. Então eu clico na coluna do vermelho, aperto o Ctrl e seguro, clico no S, U, W, Y, ou seja, aonde eu tenho cores.
E aí eu clico na divisão de uma coluna com a outra e arrasto para a esquerda, para poder diminuir um pouquinho, ó, o tamanho do quadradinho, onde a gente tem a cor que pintamos. Bom, eu acho que assim ficou interessante, é isso mesmo que eu preciso. Agora o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente clicar aqui, ó, em exibir, linhas de grade, eu removo essa opção. E então eu copio essas informações com Ctrl+C e depois eu vou colar, mas não vou utilizar Ctrl+V, então calma. Vou apertar aqui, ó, Ctrl+C para copiar, clico em qualquer célula, venho aqui em página inicial, colar, e então eu vou colar imagem, que está aqui embaixo, ó. Pronto. Agora a gente tem uma foto no Excel, ó, daquilo que a gente copiou. E aí eu posso pegar essa foto e colocar aqui no meu gráfico, onde que eu acho que fica interessante. Posso até pegar essa legenda, jogar um pouquinho mais para cima, ó. Colocar ela aqui, gráfico de faturamento. Com as setinhas eu configuro o posicionamento. E essa legenda com as setinhas do teclado eu jogo ela para cima, jogo um pouquinho para o lado. Posso diminuir, ó, o tamanho da legenda, configurar de novo aqui para um pouquinho para a direita, enfim. Agora essas legendas aqui na direita, a gente seleciona tudo, botão direito, excluir. Pronto, é isso aí, ó. Então conseguimos configurar um gráfico de velocímetro com legenda personalizada, com título e com essa descrição que fica bem interessante. Deixa eu selecionar aqui agora um outro vendedor. E olha que legal, automaticamente o nosso gráfico ele vai funcionando e posicionando o velocímetro dentro da venda ou daquela métrica que o vendedor atingiu ou, independente da planilha que você esteja utilizando, ele vai sendo configurado aí de modo automático. Já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, você vai aprender desde o absoluto zero até o avançado. E além de vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de Power BI, onde você vai aprender desde o zero até o seu primeiro dashboard, você tem acesso ao certificado de conclusão. Então clica aí no link da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com certificado de conclusão.